Fala galera, tudo bem? A gente está aqui hoje para na gravação do nosso terceiro episódio do podcast A Ciência Criativa. E hoje a gente está aqui com um tema super bacana, um tema de saúde coletiva, de saúde pública, com muitas dúvidas mesmo de senso comum que a gente tem e às vezes a gente não consegue sanar. Hoje a gente está aqui para ajudar você, hein? Hoje a gente vai estar aqui com o médico, Dr. Pedro Ferraz. Ele é especialista em coloproctologia. Ele atende em seu consultório particular aqui no município de Ponte Nova e também no Hospital Arnaldo Gavazza. Então, hoje a gente está aqui com o nosso apresentador oficial, Ítalo. Estamos faltando nosso querido Paulo, que hoje não pôde comparecer, mas Ítalo vai dar o recado, vai fazer uma super entrevista para a gente e vem com a gente assistir o nosso terceiro episódio. Fala galera, meu nome é Ítalo. Estamos aqui hoje, como a Cristiane falou, para o nosso terceiro episódio com o Dr. Pedro. Já queria agradecer a presença dele aqui para sanar as nossas dúvidas, né, sobre esse assunto muito importante. Dr. Pedro, a primeira pergunta que nós temos para o senhor é a seguinte: o que significa IST e qual seria a diferença entre IST e DST? Primeiro, agradecer o convite, muito obrigado, parabenizar a todos os organizadores, né, pelo programa, pela iniciativa. Eu acho que isso é muito importante, poder levar a informação a todos, principalmente aos alunos, né, que estão começando a conhecer sobre o corpo, sobre doenças e sobre a vida. A IST significa infecção sexualmente transmissível e DST é doença sexualmente transmissível. O termo foi apenas modificado de DST para IST, mas são as mesmas coisas. DST, quando você fala doença, além de você taxar a pessoa como doente, você precisa de ter um conjunto de sintomas e para você falar doença. E quando você tem infecção, muitas vezes você não tem doença, você não apresenta sintomas nenhum. Então, por isso que foi feita essa alteração mais em termos de nomenclatura mesmo. Então, o termo infecção acaba sendo mais abrangente para esse caso, Exatamente, né? é isso aí. Então, muito interessante isso. E, doutor, quais são as ISTs mais comuns no Brasil? Hoje, em primeiro lugar, é a sífilis, né? Em algumas regiões a gente tem até uma endemia, né? Vários novos diagnósticos. Temos também o HPV, que é o segundo colocado, e aí vem a gonorreia com a clamídia e as hepatites. Além disso, temos herpes, tem cancro duro, cancro mole, são as principais. Doutor, a terceira pergunta do nosso primeiro bloco é a seguinte: muitas das vezes as ISTs elas não apresentam nenhum sintoma de início, né? Como a pessoa Uhum. pode saber que ela está ali infectada? Acho que o primeiro é você desconfiar que você foi infectado. Então, se você está tendo uma relação sem preservativo, sem segurança, ou então você está usando preservativo, teve lá, rompeu a camisinha, ou você ficou na dúvida, e esse é a chave do segredo para você procurar ajuda, né? Buscar auxílio médico para fazer exames e tentar fazer o diagnóstico logo no início, sem sintomas. Porque muitas vezes as doenças não dão sintomas inicialmente mesmo. Exatamente. A melhor forma de evitar é praticar o sexo seguro, né? Usar os preservativos. Isso é muito importante para Exatamente, evitar essas exatamente. doenças aí. Doutor, sobre essa última pergunta, o senhor poderia aprofundar sobre as doenças mais transmissíveis? Sim, como eu falei, a principal é a sífilis, né? A sífilis tem um diagnóstico muito difícil porque ela tem três apresentações. Geralmente a gente consegue fazer o diagnóstico já na segunda, onde ela dá uma ferida na região íntima, né? Tanto no pênis como na vagina ou na região perianal. Essa ferida é uma ferida que gera muito desconforto, mas você acaba ficando muito tempo com essa doença, né? E transmitindo para outros. A outra é o HPV. O HPV, ela dá umas verrugas na região genital, né? Pode dar na região oral também. A segunda doença que eu falei é a clamídia, né? A clamídia muitas vezes deixa o pênis com uma vermelhidão, uma coceira muito intensa, né? Na mulher também ela fica com uma coceira, às vezes até um corrimento. A gonorreia, ela já gera mais corrimento, ela tem até um apelido, né, do pinga-pinga, fica ali pingando uma secreção purulenta. As hepatites, muitas vezes, elas dão poucos sintomas, né? Alteração da função hepática e, em raros casos, uma hepatite fulminante, que é um caso extremamente grave. O herpes, ele vai dar uma feridinha, geralmente, na boca, quando você tem o tipo 1, e
no pênis ou na vagina o tipo 2. Então, são umas bolinhas assim que dão, né? E as outras doenças que são menos comuns, que é o cancro mole, que é uma ferida indolor na região do pênis. E eu acho que as principais são essas. Fechou. Então, galera, assim nós encerramos o nosso primeiro bloco de perguntas, realmente informações muito importantes aí que o doutor passou. Se você tiver algum desses sintomas aí, procure tratar ou buscar informações sobre também, né? Agora nós iremos aprofundar um pouco mais nesse assunto no nosso segundo bloco de perguntas. Então, doutor, caso diagnosticada com a infecção, qual caminho a pessoa deve seguir? Primeiro, é procurar assistência médica especializada. E aqui em Ponte Nova nós temos, ali na Policlínica, logo na entrada de Ponte Nova, em frente ao novo shopping, perto do Hospital Arnaldo Gavazza, a Policlínica, onde a doutora Rosilene, que é infectologista, conduz muito bem os casos, e lá você vai encontrar toda a assistência, tratamento, segmento, os medicamentos necessários são distribuídos de forma gratuita pelo SUS, né? Eu acho que até lá mesmo já tem algumas medicações, testes também rápidos, né? Como o teste de HIV, o teste de sífilis, de hepatite, contém lá, né? E além de tudo, você poder ter um segmento no tratamento, né? Fazer o controle de cura, orientação muito importante com o parceiro, né? Se você é diagnosticado com uma doença, você tem que buscar e avisar o seu parceiro. Avisá-lo porque ele pode estar com a mesma doença e está contaminando outras pessoas, né? As doenças sexualmente transmissíveis, elas não são assim, transei e peguei. Não é assim. Elas têm uma baixa taxa de infecção, mas é importante essa atenção e esse autocuidado, né? Na suspeita, procurar ajuda, procurar o médico para fazer testes para evitar, né, dessa contaminação se perpetuar e passar para outras pessoas. Então, eu não transei sem camisinha, eu peguei doença? Não. A probabilidade de você pegar é menor do que de não pegar, entendeu? Então é bem pequena a taxa de infecção, mas ainda existe. E a atenção tem que ser dada às pessoas que são promíscuas, né, que tem mais de um parceiro, que tem relação com sem camisinha, né? Pessoas que têm relação sexual anal. E por que o ânus? Porque o ânus, ele não tem uma proteção que a vagina tem. Então, a circulação no ânus, ela é maior e o atrito no sexo, ele gera mais troca de mucosa, mais troca de sangue entre um parceiro e outro. E isso gera mais taxa de infecção. Então, esses pacientes têm que ter uma atenção ainda maior em relação a essas doenças. Então fica a dica aí, galera. Você que suspeita que está aí com EST, na Policlínica ali perto do novo shopping, a doutora Rosilene, né, vai Isso fazer aí. todos os trâmites aí para cuidar de você, certinho? E agora a nossa segunda pergunta é a seguinte: quais avanços na medicina trouxeram mais esperança aí no combate e na ação contra as ISTs? O primeiro avanço não é nem um avanço técnico, né, mas que eu acho que é um avanço de comunicação, né, como vocês aqui estão fazendo muito bem o papel. Eu acho que as campanhas de orientação, de conscientização, eu acho que é o principal avanço. Porque você conhecer as doenças, conhecer os sintomas, né, saber que você pode ter uma infecção, eu acho que isso é o principal avanço para você buscar ajuda, buscar o tratamento, né? O principal de todos, na minha opinião, foi o tratamento, né, contra o HIV, que antigamente era uma doença muito letal, uma doença que acarretava danos irreversíveis e a morte na maioria das pessoas, e hoje o tratamento é muito eficaz. Essa pessoa ela é considerada uma pessoa normal, né, quando está em tratamento adequado, ela zera a carga viral, então ela perde até a capacidade de transmitir a doença. Não tem cura, mas você consegue viver uma vida normal. Além disso, a gente tem os testes diagnósticos. Eu acho que esses testes diagnósticos eles facilitaram muito a condução, né? Você tem o teste rápido, você vai lá, faz no dedinho, fura o dedinho, faz teste rápido de HIV, de hepatite, de sífilis. Isso é muito importante. E, além disso, a evolução no tratamento, né? Hoje você tem evolução de medicamentos como antibióticos, entre outros, que promovem o tratamento adequado, né? Você erradica a doença do seu organismo. Além disso,
falando também do HIV, que eu acho que é a doença que mais, né, acarreta medo na população, é a questão de não ter cura. Então a população fica com muito medo do HIV. E o fato de você ter medicamentos hoje que você pode tomar para evitar a infecção, né, que é o PrEP, que você toma, né, pós-exposição, na suspeita de você ter contraído o vírus, você teve um sexo lá desprotegido por acaso, e aí você suspeitou, você procura lá a policlínica e lá eles já vão passar para você um tratamento de 30 dias para evitar, né, de ter a infecção. Então, doutor, vamos supor, a pessoa suspeitou que está ali com um IST, aí ela foi lá na policlínica, passou na tia Rosilene cuidou dela, e ela foi diagnosticada com IST. Certo. É possível manter uma vida sexual mesmo após o diagnóstico de um IST? Sim, sim. E tirando HIV, as outras doenças, elas são muito tratáveis e curáveis. Então, se você tem sífilis, tomou lobezetacil, 2 doses, provavelmente você vai ter cura. Gonorreia, você foi lá, tomou um antibiótico, um venoso, um oral, está curado. Se você tem um HPV já não tem cura. Mas se você tem um tratamento, se você elimina as lesões ali na região anal ou vaginal, também você para de você perde a capacidade de passar essa doença para outras pessoas. E no HIV, com a evolução do tratamento também, as pessoas hoje vivem normal. Por quê? Porque zera a carga viral e zera a capacidade dela passar esse vírus para frente. Então, é a vida normal. Então, depois dessas centenas de informações aí que o senhor passou para nós nesse episódio, né? Qual a mensagem aí que o senhor pode deixar para quem está ouvindo e quer se proteger melhor dessas ISTs? Acho que a primeira mensagem é o autocuidado, é você se valorizar, é você saber que seu corpo, ele é seu, você não precisa sair ficando com vários, sair, né, transando sem camisinha para ter um espaço. Então, eu acho que essa questão de, hoje em dia está muito fácil, né, o sexo, banalizou a relação sexual. Eu acho que isso é muito importante, você se valorizar, né, você ter um parceiro que realmente que traga alguma importância para a sua vida, que você ame-o de verdade e usar sempre o preservativo. Lembrando que o preservativo ele não é 100% garantido, né? As secreções que geram ali na vagina ou no pênis podem transmitir, como HPV, o herpes, e a questão da promiscuidade, né? Você ter um parceiro seguro, isso eu acho que é muito importante. E na suspeita de contaminação, de infecção, buscar ajuda, fazer os testes, né? Fazer exames com uma periodicidade legal, né? Se você é uma pessoa promíscua, se você já tem vários parceiros, se tem relação sexual anal, cuidado, você pode estar com alguma infecção e não saber. Então, acho que essa mensagem é legal para você que busque ajuda, que faça os testes, veja que realmente não tem nenhuma doença, né? E mude os hábitos. Então, galera, encerramos os nossos 2 blocos de pergunta. Encerramos também o nosso terceiro episódio do podcast. Queria agradecer aqui ao doutor Pedro, que Agradeço. prontamente, quando a gente fez o convite para ele, aceitou estar aqui, né, para trazer informações sobre esse tema muito importante para toda a sociedade, né? Agradecer também a Cristiane, agradecer à escola por confiar aqui em mim e também no Paulo, que não pôde estar presente aqui hoje devido ao imprevisto. E é isso, galera. Fica aí com o nosso terceiro episódio. Mande pro seu parceiro para ele se conscientizar também sobre as ISTs. Fique ligado aí no nosso canal, porque já já vai sair também o 4º episódio, galera. Muito obrigado. Valeu.